ao Senhor. Amém. Quantos de vocês aqui estavam na conferência do primeiro período? Amém. Amém. Bom. Se alguém perguntasse para você o que você ganhou nessa conferência, em duas frases, o que você diria? Senhor Jesus. Pode arriscar. Amém. É possível ser feliz e abençoado. Amém. É possível ser feliz e abençoado. Amém. Então cada um vai falando aí e a gente vai falando amém. Ok? Amém. Uma frase só. Tudo bem, vai. Tem um espírito de comportor. Amém. O reino é a comissão. Reino é a comissão. Sou filho de Deus sendo preparado para reinar. Filho de Deus preparado para reinar. Amém. Sou o sal da terra. Amém. Fazer a vontade de Deus. Amém. Aleluia. O Senhor existe. Amém. Ele fazer reinar. Luz do mundo. Amém. Senhor Jesus. É só um exercício. É importante, viu, jovens? Senhor Jesus. Fala para quem está do teu lado duas frases. Amém. Vocês vão ter que perguntar para mim, eu diria assim: eu preciso saber quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Amém. Isso que vai me nortear. Essa conferência que eu ganhei é, primeiro, eu preciso saber quem eu sou. Amém. E segundo, o que é que eu estou fazendo aqui. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Amém? Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir em Mateus capítulo 5. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler e orar no versículo. Amém? Amém. Senhor Jesus. Quem que recebeu o chamamento do Senhor nessa conferência? O Senhor chamou todos nós, Oh, Senhor Jesus. porque Ele precisa de um grupo de pessoas que faça a vontade dEle. Seja o sal que tem sabor. Amém. Sejam os cooperadores do Evangelho. Amém. Amém? Viva a vida normal da igreja. Sejam jovens que têm uma comissão. Sejam jovens que andam na verdade e no amor. Oh, Senhor Jesus. Sejam jovens que sabem a esperança do seu chamamento. Amém. Qual é a esperança do seu chamamento? Pergunta para quem está do teu lado. Tem alguma esperança? Amém? Nossa esperança, ficou claro para nós nessa conferência,
nós seremos coroados de glória e de honra. Amém. Nós seremos coroados de glória e honra. Amém. Bom, nós temos esperança, sim, e graças a Deus por esse grupo de jovens, que além da conferência de jovens, separou um tempo extra para poder estar junto do Senhor. Amém. Vocês, aproveitando as férias, já quantos decidiram fazer o CEAP aqui na conferência? O CEAP das férias. Ok? Muito bom, mostra que há tempo, né? Amém. Graças a Deus, ainda há tempo. Amém. Amém. Fala assim, ainda há tempo. Amém. Então, vocês separaram esse tempo a mais, né? Além de toda essa semana, pelo que eu vi, todos aqui participaram do primeiro, é uma maratona, né? E o CEAP das férias ainda tem mais 2 semanas, e logo depois nós vamos ter a conferência de jovens. Conferência internacional. Amém. E sabe, jovens, nós estivemos na África do Sul em novembro do ano passado, e uma das coisas que chamou muito a atenção dos pastores lá foi ver os jovens aqui. Amém? Amém. Aleluia. Quem não quer ver jovens consagrados? Amém. Quem não quer ver jovens normais? Amém. Ser um jovem normal é alguém que sabe quem é, sim, sabe o que está fazendo aqui. Nós reconhecemos nossas fraquezas, reconhecemos ou não? Sim. Reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que nós não somos nada, mas nós também conhecemos o nosso Senhor. Amém. O Senhor não desistiu de nós. Amém. O Senhor não desistiu de mim. Amém. O Senhor não desistiu de vocês. Amém. Então, por isso que nós estamos seguindo o Senhor. Amém. E aprendemos a invocar o nome do Senhor. Amém. Aprendemos a negar nós mesmos. Não é? Aprendemos a sair de nós mesmos, a pregar o Evangelho do Reino. Amém. E isso está salvando a nossa vida, nos tornando jovens fortes e ativos. Amém. Nós vimos nessa manhã, Deus precisa de uma geração de jovens fortes e ativos. Amém. Jovens que reagem positivamente ao falar de Deus. Amém. Jovens que saem da multidão, se aproximam do Senhor. Amém. Nós subimos o monte. Não é fácil subir, mas nós, por causa do Senhor, nós saímos de onde nós estamos, saímos da sombra da multidão e nos aproximamos do Senhor. Para ouvir os ensinamentos, para ouvir o falar de Deus para nós. Amém. Quando Deus fala conosco, há caminho, jovens. Amém. Que nesses dias vocês possam ainda separar esse tempo, né? Para Deus falar, continuar falando, né? Deus já falou muito, Deus vai continuar falando. Amém. E essa é a nossa vida mesmo. Amém. Deus vai continuar falando conosco. Graças a Deus. Amém. Então, espero que nesses dias que vocês consagraram no SEAP, vocês continuem abertos ao falar de Deus. Amém. Eu vi assim nessa conferência a dificuldade que os nossos jovens têm. Nós temos uma dificuldade interior e nós temos uma dificuldade exterior. A dificuldade interior, não é o nosso coração. O nosso coração precisa ser trabalhado por Deus. Amém. Nosso coração precisa se tornar uma boa terra. Amém. É o que Deus tem. É esse coração, essa terra que Ele quer trabalhar. Amém. E Ele pode trabalhar. Amém. Fala assim, Senhor, trabalha no meu coração. Amém. Senhor, trabalha no meu coração. Nosso coração ele pode se tornar uma boa terra. Amém. E exteriormente é o ambiente. Eu vi que é uma dificuldade para o jovem. O ambiente onde ele vive. E esse ambiente sufoca o jovem. E não é só o jovem não. Qualquer um de nós. Se nós achamos que nós somos muito valentes, né, se nós somos os bons e não vigiamos, nós podemos ser sufocados também, né? O mundo, nós vimos na primeira mensagem do segundo período, ele é um sistema que está aí para nos sufocar, né? E o jovem tem, principalmente o jovem, né? O mundo, será que o inimigo vai ficar de braço cruzado vendo uma geração inteira se levantar e falar assim, nós somos pelo reino? O inimigo vai ficar assim, olha que legal,
Puxa vida, que bom, esses jovens, eles estão se levantando, estão declarando, estão consagrando a juventude deles para o reino de Deus. Ele vai falar, oh, que coisa boa! Vocês acham que ele está feliz com isso? Então ele vai procurar fazer de tudo para quê? Para nos distrair, né? Para nos sufocar, para nos cegar, né? Para tapar nossos ouvidos, para endurecer o nosso coração. Então por isso que essas duas coisas nós precisamos cuidar interiormente o nosso coração, porque nós podemos estar aqui e o coração está fechado, não é? Nós podemos estar aqui e o coração está distraído, não é? Então nós temos que cuidar do nosso coração. Amém. É um exercício. O nosso coração ele vai para lá, para cá, não, volta para o Senhor. Eu separei esse tempo para o Senhor e o meu coração é para o Senhor. Amém. E o segundo é o ambiente. Graças a Deus, em relação ao ambiente, esse ambiente é um ambiente separado. Amém. Quem está feliz por estar aqui? Amém. Bom não estar aqui. É muito bom, não é não? Você sente o ar, né? Oh, Senhor Jesus. Aqui nós estamos com aqueles que invocam o nome do Senhor. Alguém tem vergonha de invocar o nome do Senhor aqui? Jovens, o Senhor é muito bom. Vale a pena seguir o Senhor. Amém. Os irmãos pediram para eu ter comunhão com vocês. É difícil, né? Depois de uma maratona dessa, né? 14 mensagens, né? Tanta coisa, né? Que foi falada e o Senhor foi fluindo. Sentindo, né? A conferência foi fluindo. Primeiro período, segundo período. Amém. E vamos aqui inventar alguma coisa? Não. Tem que ruminar o que nós ouvimos. Amém. Aplicar na nossa vida, preparar nosso coração para ser essa boa terra, continuar guardando esses princípios que o Senhor nos apresentou na conferência. Então, eu falei assim, a primeira coisa é saber quem nós somos, né? Nós fomos separados pelo Senhor. Amém. Nós somos chamados pelo Senhor. Amém. Nós somos filhos de Deus. Né? No meio de uma geração corrompida, né? No meio de uma geração estragada, puxa, Deus me chamou. Amém. Você está feliz por isso ou não? Amém. O Senhor nos chamou, jovens. E o Senhor agora nos chamou para nos preparar para reinar. Então, eu preciso estar claro quem eu sou. Senão eu vou me perder por aí, porque o mundo vai fazer de tudo para me convencer que não é legal isso. Isso não é só isso. Né? Você tem que aproveitar a sua juventude. E no primeiro período nós ganhamos muito compartilhar dos jovens em relação àquele hino que como é que é? Uma juventude tem, né? Só uma juventude. Para viver aqui. Amém. Quantas juventudes vocês têm? Uma. E o que vocês vão fazer com ela? Oh, Senhor Jesus. Consagrar o Senhor. Amém. No passado, das conferências de jovens, sempre dava uma ilustração para os jovens, que isso me guardou muito, me ajudou muito. É que o inimigo, ele quer pegar o jovem, por exemplo, é como um fruto numa árvore. E ele está naquela árvore, então ele brota, germina, e ali floresce, e aí gera o fruto, e aí o fruto começa a crescer, crescer, crescer. E você está vendo aquele fruto, e ele alcança a forma, né, do fruto, e ele alcança a cor que ele tem, e aí você acha que ele está maduro, que ele está pronto, né, porque já tem o tamanho certo, né? Aí vai lá e tira o fruto da árvore, fora do tempo. Né? E aí quando você abre o fruto, ele está verde. Só que ele saiu da árvore. Saiu fora do tempo. Não é? Então, aí o que o inimigo faz? Ele pega esse jovem e começa a sugar. Sugar do jovem o que ele tem de melhor. A
energia, o vigor, a vivacidade, tudo que o jovem tem que pode ser útil para Deus, o inimigo vai tirando, e, por exemplo, se é uma laranja, o que sobra? O bagaço. Aí ele pega o bagaço e fala para Deus: Deus, pode usar o bagaço. É isso que vocês querem? Não. Nós não queremos entregar para Deus o bagaço. O Senhor merece muito mais ou menos. Amém. O Senhor merece muito mais. Amém. Então, nós estamos sabendo para quem nós vamos entregar a nossa juventude. E o melhor, por isso que o Senhor nos colocou na vida da igreja, para preservar os nossos jovens. O Senhor precisa guardar o nosso coração, guardar a nossa juventude. Não significa que nós não iremos errar, mas significa que nós iremos nos arrepender. Aleluia! Nós vamos renovar nossa consagração. Amém. E avançar, aprendendo dos erros, não é? Porque nós queremos chegar lá. Amém? Amém. E a segunda questão, além de saber que nós somos separados, chamados, somos filhos de Deus, estamos sendo preparados para reinar, é saber a nossa causa, o que nós estamos fazendo aqui. Se nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui, jovem, é muito fácil se desviar, não é? É muito fácil você se perder, porque muitas causas serão apresentadas para nós. Sabia? Ao longo da nossa vida, muitas outras causas serão apresentadas, causas, vamos dizer assim, legítimas e causas ilegítimas. Então vão ser apresentadas, nós vamos ser tentados, né? Nós vamos ser provados, e nós sabemos disso, certo? A vida vem com provas mesmo. Então o mais importante é você saber o que eu estou fazendo aqui. Amém? Amém? Então por isso nessa conferência, principalmente agora no segundo período, foi apresentado para nós uma causa. Amém. E nós precisamos agarrar essa causa. Amém? Amém? Amém. O Senhor quer nos usar para influenciar a terra inteira. Amém? Amém? Aleluia! Mas para isso nós precisamos ter um espírito diferente. Amém? Nós precisamos ter um espírito de um comportor. Amém? Nós precisamos ter um espírito de um Josué e de um Caleb. Amém? Alguém que conhece a vontade de Deus e fica firme nela. Amém? Vamos orar e ler de novo aquele versículo de Hebreus capítulo 10. Amém? Amém? O Senhor, quando Ele veio... Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus 10, né? Versículo 7, é isso? Amém, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ler primeiro? Então, eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vamos lá nesse versículo. Amém. O Senhor com 12 anos sabia o que ele estava fazendo aqui. Não? 12 anos. A pessoa, o Senhor com 12 anos sabia muito bem o que ele estava fazendo aqui. E ainda o Senhor, ele aprendeu, né, no viver dele, com a família dele. E o Senhor soube esperar o tempo certo. Amém. Não é que com 12 anos ele falou assim: olha, agora eu vou sair para o meu ministério. Não é? O Senhor não fez isso, fez? Não. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo aqui, mas ele soube esperar o
tempo certo. Amém. E nós também precisamos aprender a esperar o tempo certo. Amém. E nesse período, o Senhor se preparou. O Senhor foi sendo preparado. O Senhor foi sendo preparado pelas circunstâncias. O Senhor foi sendo preparado pelo ambiente onde ele cresceu. E o Senhor não cresceu num ambiente, vamos dizer assim, de luxo, não é? O Senhor não cresceu num ambiente onde tudo era favorável. Como é que o Senhor foi chamado? De o carpinteiro, não é? Eu conheço esse aí, é o carpinteiro. Então, para a maioria das pessoas, o Senhor era o carpinteiro. Mas ele sabia quem ele era. Amém. E ele soube esperar o tempo dele. Amém. O tempo para ser útil nas mãos do Pai. Então, quando chegou aos 30 anos, ele se dirigiu para o Jordão. Amém. Ele foi lá para ser batizado. Amém. E aí, ao ser batizado, né, ao cumprir a justiça de Deus, do Pai, aí os céus se abriram, a voz veio, a unção veio. Amém. Amém. E aí o Senhor ali revestido pela unção, revestido com uma comissão, o Senhor começou o ministério dele aos 30 anos de idade. Veja os homens. Mas graças a Deus, né? O Senhor já está nos chamando. Amém. O Senhor está chamando já essa geração. Para nós nos prepararmos para sermos úteis nas mãos dele. Certo? Quando é que o Senhor vai nos usar? Não sei, mas eu quero estar pronto. Amém. Fala assim, eu quero estar pronto. Eu estou me preparando para a hora, o momento que o Senhor me chamar, que o Senhor precisar de mim. Fala assim, Senhor, eis aqui estou. Amém. Ó Deus, para fazer a tua vontade. Amém? Amém. Quando o Senhor me chamou, eu estava com 24 anos de idade. Aleluia. Com 24 anos de idade, o Senhor me chamou. Amém. E eu pude reconhecer o falar de Deus. Amém. Eu estava no 4º ano de faculdade. O Senhor me chamou. Eu lembro direitinho. Você vê, foi uma circunstância que aparentemente não era tão claro que Deus estava chamando. Mas porque eu estava tendo uma vida de invocar o nome do Senhor. Amém. Uma vida de oração, uma vida normal da igreja, indo às reuniões, estando com os irmãos, lendo a palavra. Estava ali, estava no viver normal da igreja, sendo guardado. Aí quando veio, eu pude perceber, é o Senhor me chamando. Amém. Eu lembro que eu me ajoelhei no meu quarto e falei, Senhor, se o Senhor está me chamando, eu quero falar, eu estou aqui. Amém. Aí eu fui na faculdade, faltava um ano para eu terminar. Eu tranquei minha faculdade. Aleluia. Falei assim, amém. Qual o problema? Não é? Qual o problema de trancar a faculdade? Quem é que me colocou na faculdade? Foi o Senhor? Eu lembro o dia que meu pai falou assim, você passou. Eu lembro na frente do meu pai na época não reunia ainda, eu me ajoelhei. E falei, Senhor, muito obrigado. Amém. Olha só, quem me colocou, eu tinha certeza, quem me colocou ali foi o Senhor. Amém. A hora que o Senhor falou assim, agora deixa. Difícil, não é? Mas, irmãos, se nós sabemos quem nós somos e quem nos colocou ali, e o que nós estamos fazendo ali, o mais importante é o Senhor. Amém. A pior coisa é perder a presença do Senhor. É verdade. Fala para quem está do lado, a pior coisa. E a presença do Senhor, né, é como a pomba, né, que desce. A pomba é muito sensível, não é? Quem aqui já tentou pegar a pomba? Já sai correndo atrás dela, ela fica lá assim, com as asinhas abertas. É assim? Não? Então, a pomba vir sobre você, olha, você que não pode correr. Né? Porque quando é que ela vai vir de novo? Não é? Então, a presença do Senhor é muito sensível. Nós não podemos perder a presença do Senhor. Amém. Os irmãos estão sempre nos encorajando a invocar o nome do Senhor. Amém. Sempre nos encorajando a negar a nós mesmos. Amém. Porque nós não queremos perder a presença do Senhor. Amém.
eu percebi aquele momento, o Senhor está me chamando. Senhor Jesus. Aí eu consagrei, né? Na época, eu lembro na época, foi a época que eu fui conversar com a Sandra, né? Alguns já conhecem a história. Aí, bom, aí o resultado, né? Na época, irmãos, eu fui para Taiwan, né? É logo ali, sabe? É logo ali. Aí eu trabalhava na época também, eu fazia faculdade e trabalhava no Ministério da Fazenda. Aí fui falar com o meu chefe. Falar para o meu chefe, ó, chefe, Deus me chamou. Ele olhou para mim assim, o que aconteceu com esse garoto, né? Eu falei assim, eu estou pedindo demissão. Aí ele falou, não, vamos tomar um café. Cara, na época não tinha café, né, irmão? Senão... Eu tenho isso, né? Ele levou para tomar café para querer mudar e irmãos, ele veio, me tentou até, assim, querendo mudar minha cabeça. Falei, não, rapaz, eu sei, você é jovem, vocês, né, não, enfim, então, é o seguinte, isso vai passar, né? Aí ficou ali tentando, e no outro dia, falei, não, a minha decisão está feita. Amém. Aí ele tentou conversar, aí ele levou para o chefe dele, aí o chefe dele foi me falar comigo também, e eu lembro que eu falei assim, olha, eu vou ser bem simples, é por causa de Jesus. Amém. Falei para eles, e eu falei, eu não vou complicar minha resposta não, porque quanto mais eu tentar explicar, menos ele vai entender, e vai ser pior, e aí eu vou me enrolar nos argumentos. Eu falei assim, olha, é por causa de Jesus. Amém. 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 Aí eles me transferiram para São Paulo. Eles não ficaram contentes com o pedido de demissão, me transferiram para São Paulo. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. Eu ganhei a passagem, né? Não tinha condição na época. Eu ganhei a passagem, viajei, né, para São Paulo, estava em Brasília, né? Aí cheguei em São Paulo, aí esse diretor de Brasília veio para São Paulo e junto comigo ele me levou para o chefe dele, aqui em São Paulo, para conversar comigo. Então vou mostrar para vocês que se nós não sabemos o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, a pressão vai vir. É verdade. E a pressão vai vir contra. O mundo não é a favor. Não tem um hino que fala, o mundo nunca nos ajuda a louvar o Salvador, não é? Não tem um hino assim? Sim. Aqui o mundo tem ajudado você? Não. O mundo fala, não, é isso mesmo, vai lá. O mundo nunca vai nos ajudar. Não vamos esperar que o mundo vai nos... E aí veio aquela pressão toda, e vieram falar, eu olhando para eles, eu falei, ó, é por causa de Jesus. Aleluia. Nós temos que ter uma causa, amém? Amém. É o que nós precisamos ter. E na Bíblia, há 3 versículos que falam de causa. Eu vou apresentar para vocês, que são 3 causas que valem a pena. Amém. Vocês querem ver, não? Amém. 3 causas que valem a pena. Deixa eu achar aqui para vocês. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Primeiro tem Mateus 19, 29. Mateus 19, 29. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Amém? Amém. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler a partir do 27. Amém? Então, ele falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? É uma boa pergunta, não é não? O que Pedro deixou, irmãos? Eu olho para isso aqui, eu dou risada, né? Porque o discurso é maravilhoso, né? Eis que tudo deixamos. O que Pedro tinha? Barca, marrete. Então, na verdade, irmão, o Senhor quando nos chama,
eu deixei isso dele. O que o Senhor deixou por nossa causa? Não é não? O Senhor deixou algo. O Senhor deixou a glória. Não é não? Por causa de você, por minha causa, o Senhor deixou tudo. Ele deixou a posição dele de Deus, não é? Ele se humilhou, o Senhor deixou. Mas Pedro é um renome. Graças a Deus por Pedro. Um dia nós vamos abraçar muito Pedro, viu? Obrigado, Pedro. Porque somos nós, né? Olha o discurso, Senhor. Agora, né, nessa conferência, eu ouvi uma palavra, Senhor, eis que tudo deixamos. O que é esse tudo, né? Mas mesmo assim o Senhor deu a resposta para ele. O Senhor nunca vai nos deixar sem resposta. O que o Senhor falou? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós nos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém. 29, vamos lá. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Vamos lá em Deus 29. Amém. Faça do seu travesseiro. Se bem que vocês trouxeram, muitos vocês trouxeram, né? Mas Senhor, eu deixei o meu irmão, eu deixei a minha irmã. Senhor Jesus. É que isso aqui não é boneco, né? Deixei meu irmão, minha irmã. Mas aqui, aí você vai apertando, né? Casa, irmão, né? Pai, mãe, mulher, filhos, campos. Mas é por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Amém. Receberá muitas vezes mais. Amém. Vamos você dar esse passo, né, na direção do Senhor. O Senhor dá 100 passos na sua direção. O passo que você dá na direção do Senhor Jesus, que fala muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Então a primeira causa aqui é o nome do Senhor. amém. Amém. Marcos 10. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. 29 também. Esses versículos são fáceis porque todos os versículos são 29. Então agora é Marcos 10, 29. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Amém. 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 Vamos ler a partir do 27 de novo. Amém. É o mesmo assunto em 3 evangelhos, né? Nós vamos ver que em cada parte tem uma porçãozinha especial. Amém. Vamos lá. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém. Contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém. Fala de novo: para Deus tudo é possível.
por amor do Amém. Que não receba. Já comecei. Deixando isso, e é por amor do Senhor, por amor ao Senhor e por amor ao Evangelho. Amém. Deixa eu perguntar para vocês: o Evangelho mudou a sua vida? O Evangelho mudou a minha vida. O Evangelho mudou a sua história? O Evangelho mudou a minha história. Qual é a fonte do Evangelho? É o amor. Alguém foi em casa pregar o Evangelho. Amém. Alguém cuidou de mim. Amém. Alguém me apacentou. Não é? Eu fico feliz de ver. Seu nome mesmo? João Lucas. Você sabe quem me apacentou na minha juventude, com 16 anos de idade? O pai do João Lucas. Amém. 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 Sou grato a Deus por isso. Amém. Toda vez que eu vejo o GG, meu coração se enche de gratidão. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Algum irmão cuidou de mim. Amém. Obrigado, Senhor. E agora é hora de eu cuidar de alguém. Amém. Não é? Eu sou grato a Deus, porque alguém cuidou e agora eu vou fazer o quê? Vou cuidar dos outros. Amém. Não é? Então, Jesus é o Senhor. Amém. Por amor do Senhor. Amém. Porque o Senhor me amou. Quem se sente amado por Deus, fala: obrigado, Senhor. Mas o Senhor, Ele te leva a receber o quê? O cento. Aleluia. Amém? Amém. De casas, Oh, Senhor Jesus. de irmãos, de irmãs, Oh, Senhor Jesus. né? De mães. Quantas mães eu tenho? Você não sabe, eu sou cheio de pai e mãe. Hoje o meu pai e minha mãe dormiram já no Senhor. Eu tenho vários pais. Amém. Graças a Deus pela vida da igreja. Eu tenho várias mães. Tenho várias irmãs que oram por mim. Tenho vários pais que cuidam de mim. Oh, Senhor Jesus. Como é bom estar na vida da igreja, né? E fala: irmãos, irmãs, filhos, campos. Claro, tem um temperozinho aí, né? Graças a Deus. Qual que é o tempero desse versículo daí? Como? Claro, tem as perseguições, senão a nossa vida não ia ter sabor, né, Barbosa? Se tivesse uma perseguiçãozinha, né? Ah, a gente precisa pôr um tempero aí. Torna a nossa vida com sabor. Vocês acham que eu nunca fui perseguido? Sabe, quando você sai para servir o Senhor, todo mundo vai bater palma para você? Não. Vai ter perseguição, né? Vai ter difamação, vão falar coisas de você, mentiras, né? Vão falar. E aí? Aí fala: não quero isso. Isso não, faz parte.
O Senhor foi perseguido ou não? Foi. O Senhor é maior do que nós ou não? Se o Senhor foi perseguido, e nós? Hã? Então, às vezes, quando você se posiciona, né, você sabe quem você é, você assume uma causa, a causa do Senhor, você acha que você não vai ser perseguido? Não, peraí. Nesse mundo, você acha que quando você fica firme do lado do Senhor, ninguém vai te perseguir? Lutar pela causa. Hã? Lutar pela causa. Aí você tem que lutar pela causa. Amém. Isso mesmo, nós não vimos nessa conferência que a sombra, né, do Israel de Deus, do Israel espiritual, é o Israel terreno, não é? E o Israel terreno é uma nação pequena e está cercada de inimigos. Porém, essa nação tem o melhor exército do mundo. Amém. Por quê? Sabe por quê? Eles têm uma causa. Eles estão cercados de inimigos. Então, eles preparam bem os seus soldados. E a nação inteira valoriza os soldados. Por isso eu acho engraçado quando alguém despreza um comportor. É como se na nação de Israel alguém desprezasse um soldado. Não é? Imagina. Não, pensa bem. Lá em Israel, você acha que alguém despreza um soldado? Primeiro, todos são soldados. Não é? Todos passam por aquele nós né? Os homens 3 anos, as mulheres 2 anos, não é? Eles têm uma causa. E quem é que deu a causa deles? Isso que é interessante também, né? Porque há muitas nações na Terra, né? Mais de 200. Mas por que aquela naçãozinha tão pequenininha, tão cercada de inimigo, tem o melhor exército e eles estão ali? Todo mundo fala, não, vai contra um cara, não é? Por que eles estão ali? Quem é que deu aquela causa para eles? O próprio Deus. Foi o próprio Deus. Amém. Vocês percebem como eles estão firmes naquilo que Deus deu para eles? Amém. E eu, por exemplo, já viajei em vários lugares, e você vai em alguns lugares, tem vários judeus ortodoxos, não é? Eles não têm vergonha do que eles sabem. Eles não têm vergonha. E eu já vi vários grupos de jovens judeus, né? Com aquela, não sei o nome daquilo, kippá, né? E alguns também com aqueles, e outros botam uma caixinha na testa assim, não é? Amarrada, e os braços enrolados também, e eles no aeroporto fazendo as orações deles. Eles não têm vergonha, não. Eles sabem quem eles são. Amém. E eles sabem o que eles estão fazendo aqui. Amém. Né? Eles não têm vergonha. Né? Eles valorizam o exército, eles investem no exército. Dinheiro do mundo inteiro vai para lá. Né? Por quê? Porque eles querem guardar aquela. Por que eles querem guardar aquele pedaço de terra? Não é? Porque Deus é que deu. Então eles são uma sombra, né? Nossa, por isso que o Senhor está nos despertando. E graças a Deus, que agora vamos ver a terceira causa, né? Esse está em Lucas. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Lucas 18, 29. Amém? Senhor Jesus. Vamos lá, Lucas. Vocês vão ver que, graças a Deus, pelos irmãos que estão na nossa frente. Senhor Jesus. Amém. Mesma conversa, né? Vamos lá, 27 de novo. Amém. Vamos lá. Amém. Amém. Tá, diz aí. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Vamos orar em 29 agora. Amém.
Aqui em Lucas fala por causa do Reino de Deus. Essa é a nossa causa. Amém. Olha lá. Qual a nossa causa? O nome. Amém. Qual é o nome que nós invocamos? Por causa de um nome. Mas só por causa do nome? Esse nome, olha, esse nome está acima de todo nome. Não é não? É o nome que está acima de todo nome. Porque o Senhor, ele se submeteu à vontade do Pai, ele se humilhou, ele se esvaziou. O Pai o exaltou sobremaneira, né? Filipenses fala sobremaneira. Como é que fala em espanhol? Hasta lo sumo, não é? Acho que é isso, não é? O nome do Senhor, o Senhor foi exaltado ao máximo. E ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Por isso nós não podemos parar de invocar o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Eu já falei em algum momento jovem, na época da faculdade, eu fui muito ajudado por um amigo incrédulo. Porque um dia ele chegou para mim, né, na faculdade, ele chegou para mim e falou assim: tem uma coisa que eu não gosto de você. Eu olhei para ele assim. Ele saiu do lado e veio, pá, ele era veterano, né? Estava mais tempo que eu. Ele falou assim: é o fato de você chamar Jesus de Senhor. Eu olhei para a cara dele e falei: ó, Senhor Jesus. Obrigado, você me deu a dica. Não, não? Me deu a dica, poxa. Você quer bom mesmo? Está incomodando? Então agora eu vou invocar, velho. Né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. É o nome. O amor do Senhor. Amém. O Evangelho. Amém. Amém. Outro versículo que eu queria deixar com vocês. Ó Senhor Jesus. Senhor Em Jesus. Atos, capítulo. O Amir nos ajudou nessa conferência falando que em Atos 1:8 o Senhor deu uma comissão para os discípulos. Amém. Amém. Qual foi a comissão? Eles iam receber poder, Sim. né? Quando o Espírito descesse sobre eles, e eles seriam testemunhos do Senhor tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até fala a sua cidade, qual o nome dela? Não é não? Chegou lá, não? Assim chegou. Tem que continuar. Tem outros lugares para chegar, não é? Tem que avançar. Só que os discípulos chegaram, estava bem, né? O Senhor os usou ali, por meio do ministério de invocar o nome do Senhor. Eles começaram invocando, e aí a vida da igreja se tornou alegre e agradável, porque eles estavam no Espírito. Não é? Em Atos mostra que eles da casa viviam de casa em casa, tomando. Eles viviam a igreja. A igreja não era um templo, não era um lugar, era um viver. E eles contavam com a simpatia do povo. E o Senhor ia acrescentando as pessoas. Não é? Depois mostra que eles foram perseguidos por causa do nome, mas ficaram tristes. Foi por causa disso? Não. Eles ficaram cheios de alegria. Puxa, eu fui perseguido por causa do nome do Senhor. Eles contavam para os irmãos: olha, aconteceu isso, mas o Senhor. Tem uma história com o Senhor. Nós temos que ter uma história com o Senhor. Aí eles, o resultado, o Espírito tinha tanta liberdade lá no início de Atos, que eles não conseguiam. A Bíblia fala assim, que havia abundante graça neles, não é? Abundante, a graça era tão grande, que o que eles faziam com as suas propriedades, eles vendiam e eles depositavam aos pés dos apóstolos. Olha que quadro, irmãos. Quem é que falou para eles fazer isso? O Espírito falou. Eles estavam cheios do Espírito. Então eles não prendiam nada. Olha, essa conferência que bênção, não é? Do primeiro período, as ofertas, agora a do segundo período, não é? Não é algo maravilhoso que o senhor está fazendo? Quem está se sentindo mais leve agora? Vai se desprendendo, vai se desprendendo. Você se agarrava para certas bobeiras, besteira. O Senhor está nos desprendendo. Nós
vendendo os bens, colocando aos pés dos apóstolos. Irmãos, que coisa maravilhosa, não é? Aí, só que depois entraram os sacerdotes lá no meio deles. E eu vou contar. Aí o fermento começou a entrar. Começaram a trazer o fermento para dentro. Aí as leis, as tradições, ó, não é bem assim. Olha, esse povo está muito à vontade. O Espírito está tendo muita liberdade aqui. Né? Vamos, aí foram ali segurando, trazendo aquelas coisas, foram amarrando o resultado. Quando chega em Atos, capítulo 7, Estevão, ele é perseguido, não foi? E enquanto ele era apedrejado, o que ele fazia? Ele ficou chorando, né? Eu fiz tudo, olha só, Senhor, agora estão me apedrejando. O que ele fez? Ele invocava. Nossa, sério, meu Senhor. Ele orava, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, não é? Oração, ele orou o que o Senhor orou. Ele enxergou que estava além das pessoas. Ele não teve ódio das pessoas. Ele não teve mágoa das pessoas, não é? Porque ele sabia quem estava por trás das pessoas. E ele estava claro também quem está no trono. Ele viu o céu aberto. Jovem, quem quer ter o céu aberto? Eu quero ter o céu aberto. Meus amigos podem fechar a cara para mim, mas eu não quero que Deus feche a cara para mim. Você quer? Não. Deus fechar a cara para nós? Mas ele estava sendo. A Bíblia fala que eles, sei lá, o rosto deles devia ser muito feio. É pior do que aquele pessoal quando encara no UFC. Você já viu? Olhando pro outro assim, né? E eles ficaram ali com aquela cara fechada, né? Olhando para o. E a Bíblia fala que ele tinha um rosto de. Com o quê? De anjo. Ele estava vendo algo que ninguém via. Você precisa ver algo que os outros não veem. Não? Você precisa ver, jovem. E ele viu, e isso mudou. Aí ele. Oh, Senhor Jesus. Ele orou segundo a vontade de Deus. E a oração do Senhor foi atendida. Porque por causa daquela oração, alguém foi ganho ali. Não é? Quem é que foi ganho ali? Saulo. Não é? Vocês acham que isso não marcou a vida de Saulo? Quem é que falou para Lucas o que aconteceu naquele momento? Lucas estava lá? Lucas estava lá? Quem é que falou para Lucas? Que enquanto aquele homem era apedrejado, ele invocava o nome do Senhor. Quem vocês acham que foi? Foi Saulo. Ele viu, ele ouviu, e ele foi impressionado. Mas na época ele tinha raiva, tinha ódio, né? De quem invocava o nome do Senhor. Mas lá na frente, o Senhor lembrou. E ele se tornou alguém que invocava o nome do Senhor. E aonde ele ia, ele levava as pessoas a invocar o nome do Senhor. Não é? Bom, mas o versículo que eu quero mostrar para vocês é que os discípulos que ficaram em Jerusalém, eles foram sendo envolvidos por aquela atmosfera de Jerusalém. Resultado, em Atos, é interessante, Atos 1:8, o Senhor deu uma comissão para eles, né? Como eles não responderam a essa comissão, em Atos, capítulo 8, versículo 1, o que fala? Naquele dia, grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Atos 1:8 era Jerusalém, Judéia e Samaria. Eles saíram? Eles foram ficando na boa, confortável, né? Jerusalém. Eles foram. Mas qual que era a comissão de Deus para eles? Era só ficar em Jerusalém? Não, era. Vocês lembram aquela passagem que o Senhor, ele fez várias curas? E aí os discípulos, aí o Senhor, depois de ter curado, o Senhor saiu. O Senhor não queria glória, o Senhor não queria que ninguém ficasse batendo nas costinhas dele, né? O Senhor saiu e foi orar. E passou a noite orando. E logo na manhã seguinte, isso está em Marcos, capítulo 1, acho que versículo 31 em diante. Aí o que aconteceu? Logo pela manhã,
Os discípulos estavam procurando o Senhor e acharam o Senhor. Falou, o Senhor, sabia que todos te procuram? Se fosse, não é? Você se arrumar assim, é mesmo, é? Todos, Senhor, você não sabe aí, já até fizeram um local de reunião para o Senhor aí. O que o Senhor respondeu para eles? O Senhor falou assim, vamos. Vamos para outras cidades e vilarejos. Porque importa que lá eu pregue o Evangelho do reino. Pois para isso é que eu vim. O Senhor sabia o que ele estava fazendo. O Senhor não se agarrava a nada, o Senhor não estava preso a nada, ele queria fazer a vontade do Pai. Então o Senhor não ficou preso ali, mas os discípulos em Jerusalém ficaram presos. Irmãos, e nós ficamos muitos anos presos, não é? Nas nossas cidades, nas nossas localidades, achando que, puxa, que bom, né? Vamos crescer, vamos encher o local de reuniões. Quando o local de reuniões encher, o Senhor virá. A gente não falava isso, né? Mas o nosso conceito era ele. Quando o Senhor encher o nosso local de reuniões, aí o Senhor virá. Irmão, o Senhor, primeiro, olha, na verdade, o Evangelho, para o Senhor vir, o Evangelho do Reino tem que ir. Não é? Tem que ir por todo mundo. Não é? Ele tem que ser pregado em toda a terra habitada. Para quê? Para que as pessoas saibam do reino. Claro, nós vamos convencer as pessoas. Então não é essa questão de esperar as pessoas virem. É a questão do Evangelho ir. Então os discípulos não saíram. O Senhor olhou para eles e falou assim, bom, vai por amor, né? Deixa eu botar aqui perseguiçãozinha. Aí veio a perseguição. Naquela época era perseguição mesmo. O Senhor tem uma maneira de nos tirar do banco confortável, não sabia? Sim. Você fica ali grudado, você fala, olha assim, o Senhor está grudado, não dá para sair. Vou botar água quente aí, sabe? Aí veio a perseguição, o que aconteceu? Quem? Todos, exceto os apóstolos. Eles saíram. Amém. Senhor, agora vai. Eles saíram. Né? E eles foram para a Judéia, Samaria. Aí você vai lá para Atos 11, você vai ver para onde eles foram, né? Foram lá para a região de Antioquia. E aí o Senhor teve caminho para que o Evangelho avançasse. Irmãos, o Senhor quer nos usar para que o Evangelho avance. Amém. Mas nós nos agarramos a muita coisa. Agarramos uns a caminho, ao travesseiro, sei lá, né? O que é que as meninas se agarram, o que os meninos se agarram, né? Nós nos agarramos a alguma coisa. Mas o Senhor quer que o Evangelho avance. Amém. E esses que saíram, o que eles pregavam? Quando eles saíram, o que vocês acham? O que ainda era fresco para esses que saíram? O que eles pregavam? Olha Atos capítulo 8, no versículo 4 fala: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os que foram dispersos, eles iam. E onde eles iam, o que eles faziam? Pregavam. Vocês veem por que nós não temos o espírito do comportor? É normal. Aonde nós vamos, nós pregamos a palavra. Nós levamos a palavra falada, e principalmente hoje o Senhor nos deu um instrumento maravilhoso, que é o quê? A palavra impressa. Na época eles não tinham nem o Novo Testamento impresso ainda. Tinham? Não. Então eles saíram pregando a palavra. Bom, aí fala assim, versículo 5: Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Amém? As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Bom, aí fala da situação, né? Os espíritos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, paralíticos e todos eram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Amém. Bom, versículo 12. Leiam para mim.
o quê? Reino do nome. Amém. Há muito tempo nós ficamos pregando sobre a igreja. A igreja não é para pregar, é para viver. Amém? Nós temos que pregar, é o reino. Reino sim, nós temos que anunciar. As pessoas não sabem do reino. Não sabem que a próxima era é o reino, sabem? Seus colegas sabem? Não, irmão, nós temos que pregar sobre o reino. E também sobre o nome. Amém. Sabia que se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo? É rico demais, irmãos. O nome do Senhor é maravilhoso. Então eu quero, na comunhão com vocês, eu sinto o seguinte: nós precisamos estar claro quem nós somos. E do que nós estamos fazendo aqui. Qual é a nossa causa? Para mim, só esses pontos já são suficientes. Tem muito mais, né? Mas só por causa do nome. Por causa do amor do Senhor. Por causa do Evangelho. E por causa do reino. Vale a pena ou não? Vale a pena ou não? Pergunta para quem está do teu lado. Vale a pena ou não? Terminar minha história, né? Posso contar minha história? Aí é o seguinte, meus irmãos, se você tirar Deus da minha vida, eu não sou nada. Amém. A minha história é essa daí mesmo. Aí o que aconteceu? Eu fui para Taiwan, aí eu voltei depois de um ano, eu terminei minha faculdade, tá bom? Para aqueles que ainda sonham em terminar suas faculdades, o senhor é bom, irmãos. Mas se tem alguém que é bom, é Deus. Viu? Você acha que você é bom? Ó Senhor Jesus. Bom é o Senhor. E nós estamos provados isso, né, meu Deus? É muito bom. O Senhor deixou. Porque, por exemplo, no meu caso, fazer arquitetura era o meu sonho. Eu comecei a trabalhar com arquitetura de escritório com 14 anos de idade. Então, o meu sonho era ser um arquiteto. E o Senhor deixou eu terminar minha faculdade. Que é isso? Esse é seu sonho? Muito bom, vai, termina seu sonho. Não foi misericórdia. Mas depois que eu terminei o meu sonho, Deus falou: você é meu sonho. Ó Senhor Jesus. Qual que é o sonho de Deus? Deus sonha pelo reino. O Senhor está esperando a manifestação do reino. Mas nós nos distraímos com tantas outras coisas, né? Nós perdemos. E o sonho dele é muita, assim, longanimidade, né? A Bíblia fala, né? Mas uma hora a porta vai fechar, viu? Ó Senhor Jesus. Vai ou não vai? Chegar uma hora, porque o Senhor tem que cumprir o sonho dele. A pergunta é: você vai fazer parte daquele que vai cumprir o sonho de Deus ou não? Quem vai fazer parte desse sonho? Quero ser aquele que estão, né, naquela lista. Amém. Né? Não tem um listão? Amém. Quem fez vestibular aqui já? Não tem um listão? Tem uns que começam assim, né? Bom, naquela lista eu quero estar. Eu também. Ó Senhor Jesus! A lista dos que vão ser coroados com glória e honra. Aí quando eu terminei minha faculdade, eu já estava noivo, né? Daquela princesa ali atrás, né? Aí veio o dilema, né? Acho que todos os homens passam por esse dilema, né? Aí o senhor falou: muito bom, você terminou agora o seu sonho, agora está na hora, né? Eu sabia. Foi terminar a faculdade, eu já sabia. Aí, só que como eu estava noivo dela, eu falei: puxa senhor, agora é complicado, porque se eu falar isso para minha noiva, eu posso perder a noiva. Aí o senhor falou: mas se você não falar, você pode perder o noivo. E agora, né? Senhor, não complica as coisas, não. Não se complica, viu? O senhor não ama, jovem. Mas você acha que
ele vai deixar as coisas tão simples assim? Não, ele complica um pouquinho sim, né? Quem gosta de ficar jogar joguinho fácil? Vocês, né? Rapaz, olha, essa aula aqui, né? Quem gosta de joguinho fácil? Seja futebol, seja videogame, seja o que for, né? Fica um joguinho fácil, né? Não vale a pena. Gosta de tudo. Quando começa a complicar, você bebe água, né? É isso mesmo, senhor. Então, irmãos, o senhor precisa complicar um pouco para ver que a gente reagiu um pouco. Fica aquela cara, né? Então o senhor me complicou a vida naquela hora. E agora? Na conferência do primeiro período, tem uma mensagem sobre eu escolho a vida, não tem? O senhor tem que nos provar. Jovem, nós sabemos muito aqui. Todos nós sabemos muito. Graças a Deus pela revelação que o Senhor tem nos dado. Amém? Graças a Deus pela palavra que nós temos recebido. Essa revelação guardou a vida de Paulo. Graças a Deus pela revelação. Nós não anulamos a revelação. Você vê, o irmão Doug fala 24 mensagens todo semestre. Está cheio da revelação de Deus, ele falando para nós. Quer dizer, não há problema na revelação. Agora o problema é a próxima fase. Vocês gostam de passar de uma fase para outra? É a fase da revelação, é necessário. Mas vem a outra fase depois da revelação. Depois do ministério de Paulo, tem o ministério de Pedro. Qual que é o ministério de Pedro? É o fogo. Aleluia. O ministério de Pedro, ele aprendeu. Ele aprendeu na experiência que ele precisava do fogo. Para queimar as impurezas. Quem aqui sente que tem impureza ainda para ser queimado? A conferência de jovem acabou, agora vão ter o ceado das férias. Vocês acham que não tem fogo preparado para vocês? A Bíblia fala assim, o Pedro fala, né? O Pedro fala para a gente fazer o quê com essa experiência de fogo? Não estranhar, né? Não estranha não, fala para quem está vendo, não estranha não, né? Antes, regozijai-vos. Dá um sorrisão para quem está do teu lado. Regozijai-vos. É isso mesmo. Nós precisamos do fogo. Vou falar assim, nós precisamos do fogo. Onde está o fogo? No Espírito. Nós precisamos de tragédia, jovem. Deus não quer dar tragédia para nós, não. Às vezes elas vêm, mas Deus não quer, não tem prazer. Ficar o filho dele, ó Deus, ai que bom, não teve uma tragédia, agora voltou para mim. Não, irmãos. Mas o Senhor espera que a gente reaja. A inspiração chega, você percebe, é o fogo. O fogo vem para queimar, vem para provar. E depois do fogo, depois do ministério de Pedro, aí tem o ministério de João. Amém. O que é o ministério de João? O ministério de João é espírito e vida. O ministério de João é pôr em prática a revelação de Paulo. É pôr em prática as experiências de Pedro. O ministério de João não anulou os outros ministérios. João trouxe para a prática. E é isso que o irmão Doug tem feito. O irmão Doug é o nosso modelo. Não é? Incansável. Não é? Está aqui, está ali. Onde que ele está agora? No Peru. Não para. Chegou no meio da semana de onde? Da China. Não é? Ele chegou da China, já chamou um almoço para os irmãos, e no almoço ele já estava lá. Amém. Vai fazer 93 anos agora. Já. Obrigado. Não é? Obrigado. Porque muitos irmãos falam assim, irmão, não vai para a China não. Ele teve, né? Os irmãos sabem, ele ficou doente um tempo atrás. Não é? O sódio dele abaixou, e aí ele perdeu energia, ficou abatido. Graças ao Senhor, foi diagnosticado, foi medicado, se recuperou. E depois de se recuperar, foi para Castanhal, foi para Belém, depois disso, para a China.
Aí eles vão, mas meu nome, aí vai aquela viagem até Los Angeles, depois de Los Angeles, pro outro lado, vai para Coreia, Coreia para China. Mas sabe por quê? Por causa dessa causa. Por causa do reino. Ele viu o Senhor e os da Ásia. Não é? E dessa vez o Senhor abriu portas. Irmão Doug fez chamamento de comportor na Coreia. Entende o que acontece? Não é brincadeira não, né? Chamou pastores para serem comportores. Ele ficou olhando para o o que ele viu? Ele mandou ter uma causa. Ele está nos ensinando. Por isso que ele espera que nós passemos pelo SEAP. Para ganhar essa causa. Para ganhar esse encargo. Né? Do que? De pregar o Evangelho do Reino. O nosso encargo, moço, é pregar o Evangelho do Reino. E o Senhor nos deu essas ferramentas para pregar o Evangelho do Reino. Então, o ministério de João, na maturidade dele, é para nos trazer a prática, é para nos tornar realmente a igreja desejável. Mas não, é para ser aquele que muda a era. Louvado seja o Senhor. Vocês querem saber o final da história? Você já sabe o final da história. Ou eu perdi o noivo ou perdi a noiva, né? Vou falar para vocês. Ainda assim, eu escolhi o noivo. Amém? Quando eu escolhi, fui falar com ela. Fui falar para ela o que o Senhor me chamou. Para servir, para entregar minha vida para Ele. Porque o Senhor me amou, o Senhor se entregou por mim, o Senhor me chamou, o Senhor trabalhou. O Senhor fez tudo, ué. Eu não merecia nada, o Senhor trabalhou, o Senhor deixou até completar meu sonho. Não é? Mas agora o que eu tenho que falar, né? Porque eu não podia enganá-la, né? Podia chegar e enganar aqui depois. Não, tem que falar para ela, né? Aí quando eu fui falar com ela, o que é que você respondeu? Eu já tinha me falado. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus. Olha só. Escolha o noivo e ganhe a noiva de brinde. Só que nunca deixem de escolher o noivo. E nunca tirem o noivo do lugar dele. É isso aí. Amém, jovens? Amém. O problema é que muito jovem, quando ganha a noiva de brinde, põe o noivo de lado. Senhor Jesus. Eu tenho visto isso. Verdade. E me preocupo. Fico muito preocupado. Porque né, a hora que você ganha o brinde, o principal você deixa. Não é? O Senhor falou assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão. Aí o Senhor acrescenta reino de lado, a justiça de lado. Senhor, como é que fica o sentimento de Deus? Então, irmãos, eu quero compartilhar isso para vocês. Nós precisamos saber quem nós somos. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa causa? Então tem esse espírito de Josué e Caleb. Né? Perseverou em seguir o Senhor. Amém? Não troquem o Senhor por nada. E quando, mesmo o Senhor acrescentando as outras coisas, essas outras coisas têm que ficar no lugar delas. Compartilhei no primeiro período, na primeira mensagem, né? Sobre o cubo e os raios, né? Na roda da bicicleta, né? O cubo, ele aguenta a pressão. Se você pegar um raio da sua vida, seja família, é o que Mateus, Marcos, Lucas fala, pai, mãe, casa, filhos, filhas, mulher, campo, tudo isso são raios da nossa vida. Nós temos muitos raios, né? Vida com os pais, os nossos irmãos, vizinhos, amigos, estudo, né? No caso, faculdade, tem isso, tem aquilo, aí tem a noiva, não sei o que, tem a mulher, ou vai ter o esposo, mas tem que ter o cubo. É isso aí.
Se você pegar o aro e fizer dele o cubo, o que vai acontecer com o aro? Ele vai aguentar? Não aguenta. Não aguenta, jovem. Por isso que a sociedade está colocando. Eles fizeram no centro da vida deles aquilo que não tem. Irmãos, o Senhor, Ele sustenta todas as coisas. Não é? Pela palavra do seu poder. O Senhor sustenta esse universo. Não é? Ele vai sustentar a nossa vida? Peraí. Não? Claro que vai. Então, mas o Senhor tem que ser o centro. Então, esses versículos, o Senhor está nos ajudando. Não é que o Senhor não quer que a gente ame pai e mãe. Não é que o Senhor não quer que a gente não ame os nossos irmãos. Não é que o Senhor não quer que a gente ame a nossa esposa ou esposa. Não. O Senhor quer que Ele seja o centro. Amém. Se você tira o Senhor do centro, tudo cai. Tudo desaba. Tudo apodrece. É verdade. Jovem, guarde isso. Se o Senhor não for o centro da sua vida, as outras coisas vão desmoronar, vão cair, vão apodrecer. Mas graças a Deus nessa conferência, mesmo que isso já tenha acontecido com algum de vocês, tem uma maneira. Aleluia, graças a De Deus. restaurar o sabor. Amém. Não é? Vamos nos arrepender. Amém. Um arrependimento diante de Deus. Amém. Senhor, eu quero me arrepender. Amém. Eu tirei o Senhor do centro. Amém. O nome, o amor, o Evangelho e o Reino. Amém? É causa suficiente ou não? Não? Vale a pena ou não? Vamos ficar em pé então? Sim, o Senhor vale a pena. Amém? Mas e as perseguições? Vale a pena não? Faz parte. Para ganhar mais sabor. Eu escolhi o Senhor. Eu escolhi o Senhor. Fazer a tua vontade. Amém. Então, separa esses dias. Por causa do teu nome. Por causa do teu amor. Por causa do Evangelho. E por causa do reino. Ó Senhor Jesus. Eu quero me preparar. Aleluia. Teu Espírito de Josué e Caleb. Creem na tua palavra. Não olha para as dificuldades. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Senhor é digno. Senhor Jesus. Aí para ter comunhão com aqueles grupos. Amém?